Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, participantes, convidados, estudantes também. Sejam bem-vindos. Meu nome é Tamara, sou enfermeira do Campus Penedo, né, representando aqui a assistente estudantil do IFAL Campus Penedo, né, a equipe formada, uma equipe multidisciplinar, formada pela assistente social Camila, psicóloga Bárbara, as técnicas de enfermagem Maíra e Kelly, as nutricionistas Raíza e Isabela, somos coordenadas pela Selma Bezerra, certo? E esse evento é uma parceria da assistente estudantil e o NEABI, certo? E temos aqui nossas convidadas, né? A nossa professora do campus, Vanessa, né? Engenheira química pela UFAL, mestre em engenharia química da UFES e pós-graduanda em gestão ambiental pela UFAL. E a nossa convidada aqui, doutora Karina Prado, ela é médica residente de psiquiatria da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia de Aracaju, Sergipe, certo? E o nosso intuito dessa live é sobre a campanha Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção contra o suicídio, né, um assunto que é um tabu, né, mas é um que é preciso ser falado, né, e acredito que hoje vamos desconstruir muitos mitos a respeito, né, sobre o assunto, já que é um fenômeno bastante complexo e multifatorial, né? Então, peço que todos fiquem à vontade. Esse é o momento para a gente tirar todas as dúvidas, sugar todos os conhecimentos das nossas convidadas, e com certeza será bastante produtivo, certo? Daqui a pouco, pelo chat, vou passar a lista de frequência, certo? E fiquem à vontade. Vou passar a palavra agora para a Vanessa. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer à NEABI, e assistência estudantil, por ter me convidado para mediar. Eu sou professora de engenharia química, né? Então, muita gente se pergunta por que a engenharia química está mediando uma live sobre Setembro Amarelo. Então, eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada desde os 14 anos. E muito antes disso, eu já apresentava, segundo meus pais, algumas ideações suicidas. Então, eu acho muito importante a gente estar reunida aqui para falar sobre isso. E eu acho que esse é um espaço de acolhimento que tem que acontecer não só durante o mês de setembro, mas é um acolhimento que tem que ser continuado. E aí eu espero que todos aqui se sintam nesse espaço de acolhimento, se sintam à vontade para falar, porque é importante a gente falar sobre. É preciso, na verdade, falar sobre, né? Aqui no Brasil, todo dia, cerca de 30 entre 30 e 32 pessoas se suicidam. Então, é um número muito grande. O Brasil está entre o 8º lugar em países em que mais pessoas são acometidas, né, por depressão e se suicidam. Então, esse é o lugar de acolhimento mesmo, e tomara que a gente faça mais espaços como esse. Eu gostaria de agradecer também a doutora Karina Prado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que você desmistifique algumas coisas para a gente desse Setembro Amarelo. E agora a palavra está com você. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Deixa eu compartilhar agora. Tá
Tudo certinho aí, né? Estão vendo a tela? Sim, sim. Pronto, gente. Então, podemos começar, né? Então, como Tamara falou, eu sou Karina, sou médica, residente em psiquiatria aqui no Hospital de Cirurgia, em Aracaju. E eu queria, primeiramente, agradecer ao convite. Para mim, na verdade, é um prazer estar falando, estar sempre trazendo esse tema tão relevante, porém que ainda é dado pouca importância, né? Pela sociedade, pela a mídia, pelos políticos, de forma geral, é um tema que deve sim ser trabalhado, não todos, só no mês de setembro, mas em todos os meses, porque suicídio não acontece só no mês de setembro. Na verdade, o Setembro Amarelo, ele veio de um jovem que cometeu suicídio em 1900 e alguma coisa, não me recordo, e que ele tinha um carro, ele era apaixonado por carros, e ele tinha um carro amarelo, e cometeu suicídio dentro do carro dele, daí veio o amarelo, né, o Setembro Amarelo, e foi marcado por uma campanha que foi iniciativa dos próprios pais dele, que abraçaram a causa na prevenção ao suicídio. Então, já foi uma campanha que surgiu de um suicídio, né? Então, é um tema muito relevante que vale a pena sempre a gente estar falando, porque existe uma questão associada ao suicídio, que é o medo de falar sobre o tema, né? Aquela velha questão, será que se eu falar sobre o suicídio, eu vou estar influenciando as pessoas a cometerem, a pensarem sobre isso? E o que a gente vê na prática clínica e estudos é que, na verdade, não. É o contrário. Você falar, você não vai estar estimulando ninguém a cometer suicídio, e sim vai estar demonstrando acolhimento e deixando essa pessoa numa situação mais confortável para falar sobre os pensamentos, né, que está vindo na cabeça dela. Só que existe um jeito certo de falar sobre suicídio, existe uma maneira mais correta de adequar, de abordar esse tema e direcionar aquela pessoa, não é de qualquer jeito, né? A gente vai ver durante a aula muitos mitos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Podem ficar à vontade, tá, gente? Eu não me incomodo, pode ligar o microfone em qualquer momento para tirar alguma dúvida, e no momento que vocês preferirem, certo? Então, a gente vai falar, eu usei essa definição de Emile Durkheim, que ele fala que suicídio é todo caso de morte que resulte de um ato realizado pela própria vítima, a qual sabia dever ele produzir este resultado. A tentativa é o ato assim definido que falha em levar à morte, ou seja, que ele não conseguiu consumar o suicídio. Então, há uma definição entre o suicídio e a tentativa. Por que eu estou falando, tentando chamar atenção para isso? É porque as pessoas, eles tendem a julgar pela gravidade, né? Se foi um suicídio consumado, coitadinho, meu Deus, que trágico. Mas se foi uma tentativa em que a pessoa não precisou ficar internada grave no hospital, tende a surgir aquilo, é frescura, foi só para chamar atenção. E o que a gente sabe é que não importa se a pessoa tomou um comprimido ou um caminhão de veneno, o que importa é a motivação, o que levou ela a tentar esse ato, independente dele ter sido consumado ou não. Então, falando um pouquinho de números, né? O suicídio, ele é considerado hoje um problema de saúde pública mundial e ele está entre as 3 principais causas de morte, ou seja, ele é a 3ª principal causa de morte no mundo, principalmente entre as pessoas entre 15 e 44 anos. É responsável anualmente por quase 1 milhão de mortes no mundo, isso quer dizer 1,4% do total de mortes
E esse número, ele não inclui as tentativas. Acredita-se que as tentativas de suicídio são 10 a 20 vezes maiores do que o que é notificado, né, do que em relação aos suicídios consumados. O Brasil, como a colega disse, ele está entre os 10 países com maior número de mortes por suicídio. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Isso que é notificado, certo? Que a gente tem dados de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. No Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos comete suicídio. Uma pessoa a cada 45 minutos. Isso quer dizer que até o final da nossa aula, provavelmente uma pessoa aqui no Brasil vai ter cometido suicídio. Aqui o coeficiente de suicídio é um mapa um pouco desatualizado, mas é o último levantamento que tem pela Organização Mundial de Saúde, que é o número de óbitos por suicídio por 100 mil habitantes em um ano. Né? A gente sabe que, embora tenha sido isso que é notificado, é real, é esse dado que tem da OMS, mas os números são muito maiores, porque há muita subnotificação. Como vocês verem, essa parte em branco, são países que nem têm dados. E, assim, será que não tem suicídio nesses lugares? Óbvio que tem, né? Mas não tem dados registrados. Então, assim, há uma subnotificação muito grande, seja por tabus, por culturais mesmo, vergonha, enfim, por inúmeros motivos, mas há muita subnotificação. Fora causas que não são diretamente, assim, o paciente cometeu diretamente o suicídio, mas sim de uma forma velada, por outras causas, como um acidente de trânsito que foi provocado, paciente, assim, acidente de trânsito que sem nenhum motivo, não tem uma explicação, e vai ver aquele paciente, ele cometeu aquele acidente, mas ele vai ser notificado como um acidente de trânsito. Outras questões paciente que eu atendi recentemente, eu lembrei desse caso, que ela tinha um grau de insuficiência cardíaca muito grave, era uma paciente clinicamente grave, e que simplesmente resolveu parar de tomar os remédios, ou seja, negligência de autocuidado na tentativa de provocar um suicídio. Mais lento, indiretamente, mas ela sabia das consequências dela de parar de tomar o remédio, né? E aí ela foi internada, eu fui fazer a visita dessa paciente no hospital, que a família chamou, e simplesmente ela dizia que tinha cansado de viver, não queria mais viver daquela forma, mesmo tendo a noção da gravidade do quadro, ela quis parar de tomar os remédios para provocar a morte dela. Então, se essa paciente vier a óbito, ela não vai ser notificada como suicídio. Então, os números são muito maiores do que o que está no papel, né? E aí, trazendo um pouquinho para a realidade, para a gente ver o que se tornar mais palpável, como eu disse, é a terceira causa de mortes, né, no mundo. Isso quer dizer que o suicídio, o número de suicídios ao final de um ano, vai superar o número de mortes somadas entre homicídio, acidente automobilístico, guerras e conflitos. Esse dado é um pouco chocante. Algumas pessoas ficam, como assim? Porque acidente de trânsito a gente vê toda hora, homicídio a gente vê toda hora, mas é um dado real, tá, gente, da Organização Mundial de Saúde, que o número de suicídios superam todas essas outras causas externas somadas. Então, esses dados, eles são muito preocupantes, choca de verdade, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se houvesse uma rede adequada de atendimento para essas pessoas. Por isso, por que não falar de suicídio? Por que a gente fala de câncer de próstata, câncer de mama, dá tanto um enfoque
para outros assuntos que também são muito importantes, mas por que não falar do suicídio? Por que tanto tabu ainda em falar sobre isso, né? Então, os profissionais de saúde, de todos os níveis de atenção, eles devem estar aptos a reconhecer os seus fatores de riscos e sinais de alerta. Eu estendi a isso não só aos profissionais de saúde, mas em toda a população. Tem que ser melhor trabalhado esse assunto para que quebre esses paradigmas de que é suicídio, quem tenta suicídio é fraqueza, é falta de Deus, e por aí vai. E, na real, é um problema, é uma doença, vem de doenças como uma depressão, como diabetes, como qualquer outra doença. Então, aqui trazendo um pouquinho dos fatores de risco e os fatores protetores do suicídio. Como os principais fatores de riscos, nós temos os transtornos mentais, principalmente depressão, mas também ansiedade, transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade, uso de substâncias, esquizofrenia. Esses são os principais, tá? Principalmente depressão. E tentativas prévias de suicídio também são os dois principais fatores de riscos. Também temos fatores sociais, como sexo. Assim, há uma diferença, porque mulheres tentam mais, mas homens se matam mais porque fazem tentativas mais eficazes, né? Mais agressivas. Então, mulher tenta mais, porém tem menor taxa de prevalência nas mulheres. A faixa etária, como a gente viu, é de 15 a 44 anos, embora seja um dado que já esteja mudando, porque crianças, a gente está vendo muito, idosos, está crescendo absurdamente o número de suicídios em idosos, e não é mais só na faixa etária produtiva, que a gente poderia dizer, né? Início da vida adulta, até a faixa etária mais perto da vida idosa mesmo. Desemprego também está associado, solteiros ou separados, extremos de pobreza, fatores psicológicos como perdas recentes, perda de familiar, como perda de emprego, perdas, de forma geral. Um medo do desconhecido, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma pandemia também tem aumentado muito o número de suicídio por esse medo do desconhecido. As pessoas têm medo do que pode vir a acontecer, medo de ficar muito tempo em casa trancado, e aí começam a surgir vários outros transtornos mentais que podem findar num suicídio. Uma dinâmica familiar conturbada também é um importante fator de risco, rejeição, desespero, sentimento de culpa, bullying, traumas na infância, traumas na infância, como abandono, abuso sexual, um baixo limiar, frustrações, impulsividade, condições clínicas incapacitantes, como dor crônica, lesões desfigurantes, pacientes que sofrem traumas ou apresentam alguma lesão corporal, amputação, tendem a ter uma redução na autoestima e desenvolver transtornos mentais que levem ao suicídio. Neoplasias, AIDS, história familiar também, pacientes que têm familiares que cometeram suicídio têm maior chance de cometer suicídio, e de forma geral, desesperança, desespero, desamparo. Assim, a gente traz todos esses fatores, mas 95% dos pacientes que cometeram suicídio tinha algum transtorno mental, depressão, ansiedade. E os 5% é porque não deu tempo de diagnosticar. Mas acredita-se que 100% dos suicídios estão relacionados a algum sofrimento mental. Depressão, ansiedade, né? Desde problemas mais crônicos, graves, como esquizofrenia, até sintomas mais agudos. Então, de forma geral, sempre tem um transtorno mental associado. Por isso, a importância da prevenção e do tratamento. Fatores protetores,
autoestima elevada, que é um dado meio, assim, que a gente não pode afirmar, né? Quantas pessoas a gente conhece que, mas fulano vivia sorrindo, saía, era uma pessoa tão comunicativa e cometeu suicídio. Para quem vê de fora, ele tem uma autoestima elevada, mas só ele sabe da dor, do sofrimento que ele está passando. Um bom suporte familiar e relacionamentos também é um fator protetor. Laços sociais, ter hábitos de lazer, espiritualidade. Espiritualidade, quando eu falo, não é só religião, certo? Não é só religiosidade, vai muito além disso. Ausência de doença mental, óbvio, é um fator protetor. Estar empregado, estar engajado na escola e no lado profissional também, porque ele vai estar se dedicando, vai estar empenhado, vai estar se sentindo útil, então é um fator protetor. Ter crianças em casa, ter animais em casa também, isso está relacionado à responsabilidade, né, em cuidar, então também é um fator protetor. Em relação ainda aos fatores de risco, como a gente falou, o suicídio, ele é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade. Em todas as culturas, independente de raça, religião, condição econômica, ele sempre esteve presente em todas as culturas e é um comportamento que tem um determinante multifatorial. Ele é o resultado de uma complexa interação entre fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais, socioambientais, portanto, é uma soma de fatores que vai se acumular na história do indivíduo. Então, a gente trouxe esses números, a gente trouxe fatores de riscos, fatores protetores, mas cada indivíduo é único. Não adianta a gente pensar, tem depressão, vai se matar. Não, nem todo mundo que tem depressão, ele vai se matar. A gente tem uma maior chance pelos estudos, mas não necessariamente aquela pessoa vai cometer um suicídio, vai ter pensamentos suicidas. Cada indivíduo é único, ele não pode ser simplificado a números, a sexo, a fatores de risco, certo? Então, tem que ser tratado individualmente e a gente não deve nunca generalizar o sentir, como eu botei aqui, cada um sente a dor da sua maneira, então, o que pode ser algo que é besto para você, para ele pode ser um motivo de intenso sofrimento. Aqui eu trouxe dois relatos de pessoas que já tentaram suicídio, que a gente vai ler junto para a gente sentir um pouco do que essas pessoas sentem, né? Como eles veem o suicídio. Então, o primeiro relato, ele diz, o suicídio começa por dentro. Você não tem mais vontade de sair com os amigos, seus pais perguntam o que houve de errado, se eles são os culpados pela sua terrível solidão, seus olhos ficam cada vez mais pesados e teu coração bate cada vez mais lento. Tic-tac, socorro, tic-tac. Um filme passa por sua cabeça e cada momento é como uma facada no seu coração. O suicídio começa por dentro. O outro relato, o suicídio não acontece quando alguém corta os pulsos ou salta de uma janela com uma corda ao redor do pescoço. O verdadeiro suicídio acontece quando acordamos todos os dias do mesmo jeito que fomos dormir, quando o coração vazio continua vazio e quando a alma continua morta. Então, isso é para mostrar que o suicídio, ele não é um ato que acontece do dia para a noite. Antes de acontecer o ato, ou a tentativa, a pessoa está passando por um sofrimento há muito tempo, não é algo que surge de repente, né? Então, aqui eu trouxe para mostrar o comportamento suicida, que ele parte de uma pessoa que está com sofrimento psíquico, algum sofrimento emocional, e começa a ter pensamentos de morte. Em seguida, ela começa a ter ideias suicidas. E se eu matar? E se eu me matar? E se eu tirar minha própria vida? Vai aliviar meus problemas? Ela começa a ter o desejo de morrer. Ela vai ter motivação, que aqui é um período bem crítico e é onde muitas pessoas já
parte para o suicídio consumado a partir daqui, que vão ser os gatilhos. E aí é onde a gente acha, fulano se matou porque terminou o namoro, fulano se matou porque não passou no concurso. Então, aqui vão ser, na verdade, gatilhos. O término de um namoro, a perda de um emprego vão ser gatilhos. Na verdade, a pessoa já estava em sofrimento. Não foi aquilo que motivou, certo? Em seguida, ela passa para a intenção, o planejamento, para a tentativa de suicídio através de atos impulsivos, atos não pensados, né? Ela vai tentar ir até chegar ao suicídio consumado. Então, aqui é uma tabelinha que mostra que de cada 100 habitantes, 17 estão pensando em suicídio, 5 têm planos, 3 já tentaram e 1 comete o suicídio. Parece pouco, né? Mas é de cada 100 para 1. Assim, pouco quando a gente torna números, mas muito quando esse alguém é alguém próximo da gente. Então, essa frase de Augusto Cury quer dizer que a gente vai refletir a partir daqui, né? Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer se matar, quer morrer por conta de tal motivo. Na verdade, ela quer matar a dor e não a vida dela. Só que ela não está suportando viver, ela não está suportando viver com aquela dor. Ela não quer, de forma alguma, tirar a própria vida, né? Ela quer tirar aquela dor. E aí é onde a gente deve abraçar a causa e ajudar essa pessoa. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de mitos e verdades, né? E vocês podem me ajudar e tiver sugestões, experiências, dúvidas, podem ir falando, certo? Então, o primeiro mito que eu trouxe é que falar sobre suicídio pode induzir esse pensamento na pessoa. Como a gente falou antes, isso é um mito, né? Falar sempre é a melhor solução. Falar sobre suicídio reduz a ansiedade ligada a esse tema, faz com que o indivíduo ele se sinta compreendido, se sinta aliviado, se sinta acolhido e busque ajuda. Então, falar sobre suicídio nunca vai ser motivo para induzir essa pessoa a pensar, outras pessoas que não estão pensando. Tem gente que acha assim, eu não vou falar porque até quem não está pensando pode passar a pensar. E não. Outro mito é que quem ameaça se matar só quer chamar a atenção, não se mata. Isso a gente vê muito, né? Principalmente, assim, o que eu vejo mais são pessoas mais simples, de interior mesmo, que não... Assim, pessoas mais leigas, na verdade, acha que isso é querer chamar a atenção, não se mata. E a gente sabe que não, uma pessoa que chegou a esse recurso para chamar atenção é porque está em sofrimento, e esse sofrimento deve ser valorizado. Então, na grande maioria dos casos, a pessoa que quer cometer suicídio, que comete suicídio, ela dá sinais antes de se matar. Só que muitas vezes a gente faz o quê? Fecha os olhos, né? Acha que é frescura. Então, Karina, oi. me interromper. Mas sim, você falou, né, que quem ameaça se matar, geralmente as pessoas levam isso como que é uma pessoa que quer chamar atenção. E aí você falou que isso é muito recorrente em pessoas que não têm uma formação, né? E aí eu queria deixar um relato aqui, na verdade. Meu ex-namorado, ele morava com uma amiga de infância, e na época que ele dividia apartamento, ele fazia doutorado em psicologia, eu fazia mestrado em engenharia química, e ela já tinha tentado suicídio, e não tinha conseguido. E aí algumas pessoas próximas, mestres, doutores, tinham afirmavam categoricamente essa mesma frase.
que, não, ela quer chamar atenção. Por quê? Porque ela só tinha cortado o pulso superficialmente. Não, ela quer chamar atenção, porque, na verdade, ela só tomou um monte de Tilenol. Se ela quisesse se matar, ela tomava chumbinho. E até que um dia, o Gil chegou em casa, foi tentar abrir a porta estava emperrada, e ela foi encontrada morta por asfixia. Ela tinha se enforcado com um cinto. E aí a perícia, quando chegou em casa, falou que ela, na verdade, encontraram 5 cintos estourados. Ela tentou se matar 5 vezes com cintos que estourava. Na 6ª vez, ela enrolou esse cinto com um monte de fio para ver se ele segurava mesmo. E aí, de fato, ela chegou a cometer o suicídio. E foi muito frustrante para a gente, porque meio que tem essa sensação de desamparar mesmo a pessoa. Não valorizar, né, o que foi dito. E como eu falei, assim, eu tinha histórico, então eu sabia. Meu ex-namorado estava fazendo doutorado em psicologia, então ele é psicólogo, e mesmo assim a gente não conseguiu evitar que ela chegasse ao extremo, né? Então eu acho que precisa de mais conscientização, e não só das pessoas com baixa escolaridade, mas de forma geral. Acho que é um mito ainda, de forma geral, que ainda se concentra mesmo na academia. Como eu disse, né? Se a pessoa tentou, quer chamar atenção, quer chamar atenção, mas ela está usando dessa forma, não existiria outras formas para chamar atenção. Se está usando desse meio, é algo preocupante, é algo que precisa ser valorizado, né? Foi aqui, né? O próximo mito é que quem tenta se matar é louco. Isso é comum também a gente ouvir. E, na verdade, o que a gente sabe é que quando qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico, sofrimento emocional, ela pode ter pensamentos de desvalia e suicídio. Não é louco, como existe essa definição, esse conceito de forma pejorativa, né? Outro mito é que o suicídio acontece de forma impulsiva e sem aviso. É isso que você deu exemplo. Ele não acontece de forma impulsiva e sem aviso. Ele vai dando avisos. Ele vai começar a se isolar, ele vai demonstrar em atitudes, vai começar a perder interesse, vai ter tentativas mais leves previamente. Então, assim, em geral, a tentativa de suicídio, ela é planejada e foram dados sinais antes que a pessoa tentasse cometer o suicídio, né? Só que muitas vezes a gente não identifica por achar justamente isso, que é chamar a atenção. Eu posso só fazer não sei se é uma pergunta, é uma pergunta, na verdade, sobre isso. No caso, mas só quem, digamos assim, não apenas quem, mas eu acho que as pessoas que conseguem identificar esses sinais seriam as pessoas que estão mais próximas, né? Porque, como você falou mesmo, tem casos de pessoas que, enfim, tá aí. A galera posta no Instagram, foto super feliz, né? E aí, de repente, vem a notícia de que a pessoa se matou. E aí fica todo mundo surpreso, né? Então, seria, digamos assim, uma corresponsabilidade de quem está mais próximo, né? Daquela pessoa, em tentar perceber esses sinais. Isso, as pessoas que estão mais próximas é que vão identificar, né? Porque, como você disse, rede social hoje em dia, né, é uma verdadeira mentira. Ninguém vai postar o seu lado ruim. Você só posta o seu lado bom, que estou feliz o tempo todo. Isso é até um motivo para desencadear mais sofrimento em quem não está bem.
tá vendo, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, relacionamentos perfeitos, e minha vida tá aqui um lixo. Começa a se comparar, né? Então, assim, do que você falou, realmente, as pessoas que estão mais perto, familiares, amigos, é que vão ser mais capazes de identificar comportamentos, pensamentos de desvalia e poderem se atentar, se alertar para detalhes que às vezes podem ser muito pequenos. Porque, na verdade, a gente fala profissional de saúde, mas quando chega o profissional de saúde, infelizmente, já é muito tarde. A doença já está lá instalada. Então, assim, a gente não consegue, na saúde mental é algo muito limitado, porque a gente não consegue prevenir, pelo fato de, quando as pessoas procuram, já tá tarde, né? Já tá a doença lá instalada. Certo? Tirei aqui, vou já colocar de novo. Para eu ver vocês, porque eu fico falando sozinha. Tem que voltar a passar tudo. Então, outro mito é que é proibido que a mídia aborde o tema. Porque justamente a gente não vê tanto na mídia, né, na televisão, assim, a gente não vê. Por isso que aquele dado que eu trouxe, que é maior do que o número de acidentes automobilísticos e tudo, porque a mídia mostra isso o tempo todo, da audiência. Suicídio, não é que a mídia não pode abordar, só que existe formas responsáveis e corretas, do jeito certo de falar sobre o caso, né? Não é falar de qualquer forma, porque realmente é um tema muito delicado, muito chocante, e aqui eu trouxe algumas notícias de como uma forma totalmente errada de que a mídia abordou. Eu não sei nem se esse caso chegou a cometer suicídio, eu acredito que não, que foi uma tentativa, mas homem é traído e se pendura na rede elétrica. Como a gente vê aqui, ainda vem dor de corno, né? Como a gente vê aqui, mostra o indivíduo, diz o ato, se pendura na rede elétrica, tirando chacota, e assim, muitas outras vezes que a gente vê, principalmente em internet, né, que mostra o corpo, mostra, assim, isso não é a forma correta de falar sobre suicídio na mídia. Então, o que não deve fazer, né? Porque como a mídia não pode mostrar, ele não deve publicar fotografias do falecido ou cartas. Cartas a gente vê no Facebook direto, né? Isso não é correto. Por quê? Porque essa forma, como eu digo, existe forma correta de falar sobre o suicídio, justamente para não desencadear pensamentos em pessoas que estão lá em sofrimento. Não é falar sobre o suicídio de uma forma de que a gente está falando de prevenção. É justamente mostrar fotografias, cartas, informar os detalhes. Paciente pegou a corda, se enforcou, paciente pulou da ponte. Mostrar o mecanismo de morte, né? Porque isso vai poder gerar ideias em quem está com pensamentos. Então, não fornecer explicações simplistas sobre o caso, não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre o caso, não usar estereótipos religiosos ou culturais também, associar a religião, associar a falta de religião, isso a mídia não deve fazer, e não atribuir culpas, como nesse caso que a gente viu, como exemplo, né, homem é traído. Então, de certa forma, está culpando, se esse cidadão vier a se matar, está culpando a esposa. E aí já expõe ela, que pode até, inclusive, gerar um transtorno mental que leve ao suicídio. Então, nunca atribui culpas, não existe culpado. Eu posso só fazer um comentário sobre isso? Pode sim. É porque minha formação é em jornalismo. E aí, de fato, desde a faculdade, a gente recebe essas orientações, né?
com relação à matéria sobre o suicídio. Infelizmente, a gente vê, né, em alguns veículos, mas são veículos que não fazem um jornalismo sério, né? E aí, um dos motivos que você falou também seria justamente isso. A forma como se aborda pode, como é que a gente poderia chamar? Desencadear gatilhos, né? De repente, uma pessoa que está pensando, já, digamos assim, está planejando o suicídio, a partir da forma como ela vê aquilo divulgado na imprensa, isso pode acabar incentivando, e existem outras formas de se fazer isso. Por exemplo, abordar a morte da pessoa a partir da dor de quem ficou, a dor da família, entendeu? Em vez do destaque ser o suicídio em si, seria puxar para esse lado, né? Essa seria uma das formas. Isso. É porque existem dados, né, que mostram que a cada uma pessoa que comete suicídio, 10 a 20 pessoas são afetadas. Isso. Né, acho que ótimo ter uma jornalista aqui, porque vai ajudar a gente a falar mais sobre isso, mas é justamente isso, por desencadear gatilhos em pessoas que poderiam estar fragilizadas emocionalmente. Inclusive, às vezes, até, assim, eu não tenho noção do que passa, assim, você é médica e sabe, e estuda, né, e sabe isso, mas a gente não tem noção do que passa na cabeça das pessoas. Então, às vezes, assim, um dos motivos, né, dela estar pensando talvez ela se sentir uma pessoa excluída e que ninguém liga para ela. E aí, a partir do momento que ela vê uma matéria, a forma como é divulgado o suicídio, talvez aquele pensamento que ela já vinha, né, trabalhando com relação ao suicídio, a partir da publicação daquela matéria, ela, não, talvez essa seja uma forma de chamar a atenção, quem sabe a minha ausência, né, o meu suicídio, não vai aí causar uma dor nas pessoas também, né, seria mais ou menos isso. Também, um dos, né. Impulsiona, né, o suicídio, ele tem o efeito dominó, como a gente diz, pessoas que já estão com esse pensamento, vai se sentir mais motivada para cometer e tende a usar o mesmo mecanismo que aquela pessoa usou, deu certo, então se eu for tentar, eu vou tentar de uma forma que dê certo, que seja mais eficaz. Então, ninguém vai cometer suicídio de uma forma que tentou suicídio, mas se conseguiu, pulando da ponte, enforcado, então ele vai tender a cometer da mesma forma. Por isso que não falar do mecanismo, não informar muitos detalhes para que justamente não atinja essas pessoas que estejam com esses pensamentos. Isso não é prevenção. São informações desnecessárias, né? O que isso vai acrescentar? Então, outro mito é que o suicídio é uma decisão individual e cada um tem o direito a exercer o seu livre-arbítrio. Quem quer se matar, vai se matar. É muito comum isso. Quem quer que nada, isso é frescura. Quem quer se matar, vai se matar. Não vai dizer nada para ninguém, não. Então, pensamentos suicidas, eles estão ligados a um intenso sofrimento emocional e toda pessoa que comete suicídio, que tenta suicídio, ele tem uma ambivalência entre a vontade de viver e a vontade de acabar com a dor. Nunca de morrer, certo? Como eu falei, nunca de morrer. É a vontade de viver e a vontade de acabar com a dor, com aquele sofrimento que está sendo insuportável. Então, quem quer se matar, vai se matar. Não, ela está em sofrimento e ela tem essa ambivalência. E é justamente nessa ambivalência que a gente precisa ajudar, precisa agir para que o lado da vontade de viver na balança pese mais. Outro mito é que o suicídio é um ato de covardia, egoísmo, frescura, falta de Deus, mente fraca. Quem nunca ouviu, né, essas frases? Então, comumente a gente vê, isso é mente fraca, isso é falta de Deus, vá rezar, falta de emprego. Então, assim, comumente a gente vê isso, egoísmo, eu atendi uma paciente recentemente que me chamou muita atenção,
que eu colhei na história dela, ela me relatou que a mãe tinha cometido suicídio. Aí eu fui tentar abordar mais um tema para entender como tinha sido, de que forma isso repercutiu na vida dela. E aí, na verdade, ela falou, doutora, mas isso nem me atinge, sabe? Na verdade, eu sinto raiva, nem gosto de falar sobre isso, porque eu acho que foi muito egoísmo da parte dela. Ela se matou porque meu pai traía muito ela, e aí chegou um momento que ela não suportou e se matou. Só que foi egoísmo dela porque ela pensou só nela. Ela não pensou nos 3 filhos que ela iria deixar. A forma muito forte, né? A forma que ela vê, ela não consegue perdoar a mãe, ela não consegue entender a dor da mãe e ainda a culpa. Bom, assim, a gente tem tentado trabalhar, tem tentado fazer com que ela pense diferente, mas é algo muito enraizado que ela acha que foi unicamente egoísmo da mãe e não ligar para o sofrimento dos filhos. E a gente sabe que não é assim, não é um ato que a pessoa decide do dia para a noite por egoísmo, né? Karina, a Raíza fez uma pergunta aqui no chat, que é, ao serem percebidos os sinais de ideias suicidas, de que forma as pessoas próximas, não sendo profissionais de saúde, elas podem ajudar? Pronto, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas já adiantando, qual é a forma de você vai ajudar? Você vai incentivar essa pessoa a procurar ajuda, vai estar do lado dela o tempo todo, evitar deixar essa pessoa só ligar o alerta, digamos assim, certo? Então, assim, procurar ajuda sempre, ir numa urgência mental, e buscar tratamento o quanto antes, e a gente vai abordar mais um pouquinho disso na frente. Então, eu queria só deixar um relato aqui. Pode dizer. Na minha casa, na casa dos meus pais, né? Como eu falei, eu fui diagnosticada muito nova, mas eu já tinha ideação bem mais nova, né? E tem uma parte genética, porque uma parte da minha família tem histórico. Mas os meus pais, como eu não entendia muito na época, eu tinha 14 anos, eu não entendia o que era que eu sentia, eu não sabia lidar com o que era que eu sentia, assim. E eu sentia muita culpa por não saber explicar, por não saber o que está acontecendo. E aí a minha psiquiatra da época falou para os meus pais que era para destrancar as portas e esconder objetos metálicos. E aí aqui em casa, até hoje eu tô com 28 anos, e aí até hoje, aqui em casa, nenhuma das portas elas têm chave. Nem a porta do banheiro, principalmente a do banheiro, na verdade. Elas ainda não têm chave. Desde a época que eu fui diagnosticada. Então, isso afetou a minha família de uma forma que eles mudaram toda a estrutura da casa, eles mudaram a rotina deles para poder me acolher. E aí a gente se acostumou com essa nova rotina, a gente acabou se acostumando com essa nova rotina, de não ter chave, de ter tudo aberto, de não ter objetos perfuro-cortantes, inclusive horrível cozinhar aqui, porque você não consegue cortar coisas, porque não tem faca afiada. Mas, assim, faz anos, né? E faz anos que eu faço tratamento, tanto medicamentoso quanto o acompanhamento psicológico. E aí eu queria saber de você se isso é normal, se essa continuidade, se essa transformação assim, da vida em torno da pessoa que tem ideação suicida, ela é frequente. Sim, e é o ideal, na verdade, né? Que seja ligado, alerta, e que a família acolha e passe a prestar atenção. Na verdade, quando chega uma urgência, ou quando você identifica, né? Eu, como médica, estou no consultório, atendo o paciente que eu identifico, ideação, suicida, vejo que aquela pessoa tem um plano, a indicação correta é internar. Mas aí as famílias às vezes resistem, eu vou internar minha filha, jamais. Sim, tem que internar porque são salva-vidas. Então, o correto seria a internação, e como a gente vê que tem um bom suporte familiar,
isso é necessário, ficar mais, observar mais, tomar todas essas medidas. A forma de repercutir isso para a sua vida, acho que acabou que foi um costume mesmo, né, que sua família adquiriu, já que hoje, assim, verifica se não tem mais riscos, não tem mais indícios, mas às vezes é difícil a família se sentir segura. Então, a família tende a se comportar dessa forma por muito tempo, por não se sentir segura ainda, né? Então, como eu disse, em relação ao egoísmo, frescura, falta de Deus, o suicídio, na verdade, ele é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor, com o sofrimento. Então, é um desespero, não é egoísmo, não é frescura, não é falta de Deus. Outro mito é que quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Sobreviveu, pronto, vai para casa, volta tudo ao normal, como é o que você falou. Não, é onde a gente tem que estar mais alerta, porque os dados mostram que um dos períodos mais críticos é quando a pessoa ela está melhorando da crise, né? Que motivou a tentativa, e aí vai vir um misto de sentimentos, dentre eles a vergonha. É muito vergonhoso ainda, por isso, por essa dificuldade de falar sobre suicídio, mas é vergonhoso. Então, por não conseguir lidar com essa vergonha, muitas pessoas voltam a tentar tirar a própria vida, né? Então, precisa de observação para evitar novas tentativas. Então, quem sobreviveu não quer dizer que está seguro, está fora de perigo. Outro mito é que o suicídio é coisa de rico, de gente desocupada, pobre não tem tempo para isso. Então, é mito também, né? Doença mental, ela não escolhe condição financeira, cor de pele, ocupação. Eu botei ocupação com asterisco porque a ocupação se referindo ao desocupado, né? Que falo, porque existe sim relação de maior índice em algumas profissões. Dentre elas, médicos, anestesistas. Então, não escolhe. A doença mental, ela não tem essa preferência por condição financeira, né? Então, o suicídio é coisa de adolescente mimado, que não sabe ouvir um não. Outro mito, né? Suicídio, ele pode acontecer em qualquer pessoa, de todas as idades. Como eu disse, está crescendo muito o número de suicídios em idosos, e é independente da criação. Lógico que tem fatores, como a gente viu, que motivam, como abuso sexual, abandono, mas não é unicamente relacionado a isso. Então, vamos lá, o que fazer, né, para ajudar essas pessoas? O que fazer para quando você identifica alguém que esteja em sofrimento, ou alguém que esteja com alguma ideação, relatando algum pensamento de morte, então você vai escutar sem julgamento, você vai estar ali perto dela sem julgar, ver o que ela tem para dizer e tentar dar um suporte emocional. Mostrar-se disponível para outras conversas, eu estou perto de você, pode contar comigo, porque eles tendem a se sentir envergonhados, abandonados, que não tem ninguém do lado dele. Então, convencer a procurar ajuda profissional, às vezes, muitas vezes, essa ajuda tem que ser de forma involuntária, infelizmente, como eu disse, em casos de internação, né? Informar a família, nunca deve ser sigilo, sempre tem que informar as pessoas mais próximas e evitar frases como, levanta a cabeça, você está precisando de um namorado. Deixa eu interromper isso aqui. Você está precisando de um namorado, você está precisando de um emprego para ocupar a mente, deixa de bobagem. Tem gente com problemas mais graves, evitar sempre comparações, tá? Porque, como eu disse, cada um sabe da sua dor, cada um sabe onde o sapato aperta. Não é que tem gente, fulaninho tá com câncer, tá com toda a vontade de viver, e você aí, que tem tudo, deveria agradecer e tá querendo morrer. Evitar comparações, isso não vai ajudar em nada. Pelo contrário, né? Se o problema de fulano é mais grave, mas o meu problema é o meu problema. Eu só posso estar em contato com minha dor. Eu não posso ter contato com a dor do outro. Então, sempre evitar comparações. E o que não fazer?
ignorar a situação, achar que é besteira, que é frescura, ficar chocado ou envergonhado e demonstrar isso ao indivíduo, porque justamente existe uma resistência em falar sobre isso. Então, se você conseguiu identificar, se você conseguiu perceber, se mostra aberto. Porque você demonstrar que está assustado, está envergonhado, vai distanciar cada vez mais e fazer com que aquela pessoa se cale. Tentar se livrar do problema se distanciando ou por medo, vixe, eu vou querer a distância disso, vou me livrar também, assim, pode prejudicar. Falar que tudo vai ficar bem, mas sem agir para que isso aconteça. Não fazer as medidas que a gente falou no slide anterior, né? Não tentar ajudar. Só, vai ficar bem. Isso é muito superficial para quem está em sofrimento, né? Jurar segredo, você não vai poder guardar segredo quanto a isso, de forma alguma. É uma vida que está em jogo. Então, comunicar sempre as pessoas mais próximas, né? E deixar a pessoa sozinha, como eu disse, não deve deixar as pessoas sozinha, dar brechas para que ela possa vir cometer esse ato. E aí, ainda incluindo, tomar essas medidas que você falou, né? Em casa, evitar portas fechadas, objetos, cordas que possam levar a algum ato. Então, aqui algumas frases de alerta que eu trouxe, que ajuda a gente a identificar, né, pessoas em sofrimento que estejam com esse planejamento. Eu preferia estar morto. Eu não aguento mais sofrer. A única solução para os meus problemas é a morte. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. É muito comum esse sentimento de culpa, de peso. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, ficar sempre alerta nessas frases e muitas outras, mas aqui para explanar eu trouxe só algumas. Mas que ficar atento que essa pessoa está em sofrimento e precisa, sim, de ajuda. Ô, Karina, uma outra observação. Que às vezes você não verbaliza. Eu não sei se isso é comum, mas tem horas que você não consegue verbalizar nenhuma dessas frases, assim. E aí, no meu caso, por exemplo, eu sempre eu sou muito feliz, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu gosto de estar com gente. E aí, o que eu sentia era um cansaço profundo, assim, era um cansaço que não acabava, era um cansaço profundo e eu só queria dormir, e teve dias que eu extrapolei, já teve dias de precisarem me tirar da cama, porque eu estava 3 dias sem comer, sem tomar banho, porque eu não conseguia sair, eu não conseguia levantar, assim, e eu sempre reclamava que era porque eu estava cansada, porque o cansaço excessivo, mas eu nunca cheguei a verbalizar, então, para quem esteve próximo a mim, foi difícil reconhecer, porque eu não verbalizava nenhuma dessas frases, assim. E eu não chorava, não me isolava, mas eu tinha esse cansaço profundo, assim, era um cansaço, parecia que não tinha anedonia, que, assim, é sem forças, ausência de forças, ausência de sentimentos, ausência de tudo, você tá ali só de corpo presente, na verdade. Isso é um sinal de alerta, porque já é um quadro mais grave, uma depressão mais arrastada, né? E que chegou num momento mais grave, sim. Então, muitas pessoas não conseguem, de fato, como você disse, verbalizar o que está sentindo, para que a gente consiga perceber, né? Não consegue. Mas só o fato de você ficar mais isolada, sem vontade, disposta, sem vontade de interagir, mudar o padrão do seu funcionamento de antes, isso também é um fator de alerta para se observar. Não necessariamente por suicídio, né? Mas de que há um sofrimento, que há algo errado. Então, vamos investigar o que está acontecendo. E aí, um fato comum que, assim, pode acontecer é que pessoas que estão nesse quadro de depressão, né, estão tão desmotivadas, tão sem vontade para nada, e aí, quando a gente começa o tratamento, começa a tomar um antidepressivo, ela começa a se sentir mais disposta, começa a melhorar
ruim, porque quando eu comecei o tratamento, eu comecei a me sentir disposta. E aí, Aí é o perigo. Porque quando você quer se matar, na verdade, você consegue. Antes você não conseguia, para mim foi isso. Antes você não conseguia fazer nada. E quando você começa a tomar um antidepressivo, vem aquela. Você vai ter força para alguma coisa agora. Antes você não tinha força para nada, nem para se matar. Agora, com o antidepressivo, ele dá mais vontade, começa a melhorar, começa a agir nos neurotransmissores, começa a ter uma desinflamação do cérebro, e você vai ter mais força para agir. Então, é um período muito crítico. Então, sempre a gente fala, primeiro mês de tratamentos, observar o máximo possível, porque vai melhorar, porém, vai melhorando aos pouquinhos, né? Então, sempre tem que observar, porque é um período muito crítico, de fato. Ô, Karina, ainda sobre antidepressivo, assim, alguns antidepressivos têm efeitos colaterais, assim, bastante críticos, né? E aí, muita gente desiste do tratamento por conta do antidepressivo, quando, na verdade, ela deveria mudar, ajustar a dose, né? Então, quando a gente começa a tomar antidepressivo, você acaba, pelo menos para mim, assim, no começo, no meu primeiro antidepressivo, eu não tinha paladar, não tinha apetite, as mucosas ficavam muito secadas, eu tinha muito pesadelo, que era coisa que eu não tinha antes, e uma série de outros efeitos, assim. Então, como falar para essas pessoas que esses efeitos eles também passam e que você pode chegar para o seu psiquiatra e pedir para trocar a medicação, pedir para alterar a dose, como é feito isso? Isso, assim, existe inúmeros antidepressivos, só que você vai encaixar, vai ver a indicação de acordo com qual paciente, mas infelizmente ainda não existe nenhum no mercado que é totalmente isento de efeitos colaterais. Alguns têm menos, outros têm mais, e cada indivíduo tem antidepressivo que eu nunca vi nenhum relato, mesmo em livro, de algum efeito colateral, e aquele paciente sente. Então, vai depender também de cada organismo. Por isso que é algo muito lento. Tem que fazer uma psicoeducação muito bem feita, de que... isso já falando mais na parte médica, né? Mas, assim, para poder aderir, não é fácil, porque você está lá, com todos os sintomas, depressivo e tudo, e ainda colocar uma medicação que a pessoa vai ficar com diarreia, com náusea, tontura, é muito desconfortável. Então, assim, dependendo do perfil do paciente, você vai encaixar o melhor medicamento. Tem efeitos colaterais que, para a gente, na verdade, é o benefício. Por exemplo, tem antidepressivo que seda muito, que dá muito sono. E para uma pessoa que está com insônia, na verdade, vai ser um benefício que a gente vai ter. Mas tem outros efeitos colaterais que a gente não vai querer para ninguém. Mas, infelizmente, todos estão... assim, não existe nenhum antidepressivo totalmente isento. E aí, o que vale é fazer uma psicoeducação, entender que isso vai passar, isso só vai durar 2 semanas, ou no máximo 1 mês, logo vai passar, não deixe de tomar. Isso acontece porque é algo estranho para o seu organismo. Então, você está tomando, tá algo estranho. Então, até seu organismo se adaptar, você vai passar por isso, mas não deixar de tomar, pedir para outras pessoas ficar vigilante quanto a isso, porque tem muitos pacientes que não toma, coloca na cama, naquela gradezinha da cama. Tem um paciente que, quando fui ver, não melhorava, trocava medicação e não melhorava, num quadro de depressão arrastado, nada melhorava. Aí, até que eu comecei a suspeitar, ele não tá tomando, não existe isso. Aí, a gente pediu para avaliar, quando a mãe abriu a tampinha da grade da cama, tava lá, cheio de remédio. Então, pedir para a família ficar vigilante quanto a isso. Tomar, assim, como a gente faz até em hospitais, né? Dá para o paciente tomar, manda levantar a língua, então é algo que tem que ser mais incisivo inicialmente, porque o paciente tende a burlar o tratamento.
mesmo fazendo essa psicoeducação, ele entendendo que faz parte, porque tem que falar. Todos os pacientes eu falo, porque se eu simplesmente passar a medicação e ele em casa sentir isso, ele vai abandonar. Agora, não, minha médica falou que é normal, eu vou passar, vai melhorar, já facilita. Então, assim, infelizmente passa por essa parte, tem esses lado que limita, né, um pouco o tratamento. Então, aqui, já finalizando, gente, é uma tirinha que eu coloquei, e se parecer ser o fim, invente um novo começo, e nem sempre é fácil, mas a gente tem que persistir, buscar ajuda e tentar mudar o fim da nossa vida, tentar enfrentar o problema de uma forma mais saudável, entender que problemas sempre vão existir para todo mundo e que existem formas de lidar melhor com esses problemas, né? Então, aqui a reflexão final que eu trouxe. Nem sempre é possível curar ou resolver uma necessidade apresentada, mas é sempre possível cuidar, escutar e contribuir para amenizar o sofrimento do outro. Até porque quem adoece, adoece como um todo e repercute no corpo, na alma, na vida. Junto com alguém que sofre, sofrem os que os amam. Então, é isso. Aqui são meus contatos, tá? Meu Instagram, e-mail, meu número, fico disponível para qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. E aqui é o número do CVV 188, que é um centro de valorização da vida, em que é um centro que existe pessoas voluntárias para dar esse suporte emocional às pessoas em sofrimento de forma gratuita, sigilosa, a todos que estão precisando. Então, se puder indicar para alguém, é o CVV, Centro de Valorização da Vida, certo? Queria agradecer a todos e estou aberta a dúvidas, comentários, experiências. Vou falar, então, já que estão todos calados. Karina, então, nós somos professores. E aí, como a gente identifica, quais recursos a gente utiliza para identificar nos nossos alunos comportamentos que você acha que são problemáticos? E como a gente faz para intervir e ajudar? Em relação a alunos, né? Então, assim, quando a gente traz essa palestra para a escola, a gente começa, assim, sempre falando do padrão. Vocês, como professores, por ter um acompanhamento dos alunos, você acaba conhecendo um pouquinho de cada, o jeitinho de cada, né? Cada um do seu jeito, é o jeito dele de ser mais calado ou de ser mais comunicativo. Então, a principal forma de se alertar é a mudança do padrão, do funcionamento, ou quando aquele aluno começa, até em relação a notas, começa a mudar, se era um aluno bom, tirava sempre notas boas, começa a se manifestar de forma totalmente diferente, chegar junto, está acontecendo algum problema, o que está acontecendo, na sua vida, ou é problema realmente com o curso, o que está acontecendo, passar a faltar, outro sintoma, aquela pessoa que sempre ia corretamente e simplesmente faltou, começou a faltar, começou a chegar atrasada, então, sempre, não necessariamente que vai estar, pode ser outra coisa, mas são fatores que ajudam a gente a pensar como isso, isolamento, sempre é pessoas que, na hora de um intervalo, preferem ficar mais sozinho, não interage muito, então ficar de olho e observar realmente essas pessoas. Karina, e nesse momento de distanciamento social, como você acha que a pandemia ela tem afetado
o comportamento das pessoas e como essa mudança ela tem refletido nos índices de suicídio. Sim, refletiu, assim, bastante, de forma bem negativa, né? Justamente o isolamento social brasileiro é gente que gosta de abraçar, mais afetivo, né? Então, assim, o isolamento para algumas pessoas, gente, tá sendo assim insuportável. Eu vejo muito no dia a dia, a demanda aumentou muito. Inclusive, eu não fazia atendimento online, a gente passou a fazer atendimento online justamente por aumento dessa demanda, né? E por não estar podendo, agora não, está mais liberado, mas antes não estava podendo atender presencialmente. Então, assim, o isolamento para algumas pessoas se tornou mesmo insuportável. Um grau de sofrimento muito grande, desemprego, o medo, como eu disse, o medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer, ou algumas pessoas que já tinham alguns transtornos, como toque, piorou muito por medo de se contaminar, liga a televisão, o dia todinho, números de morte, notícias ruins, assim, drásticas, então, evitar sempre tá, assim, eu não ligue televisão, se for para ligar a televisão, assista outra coisa, Netflix, o que for, mas não ligue noticiário, porque isso não vai mudar nada na sua vida, tá só lhe prejudicando, tá só agravando o seu estado mental. Então, assim, repercutiu de forma muito negativa. Pessoas que não tinham transtornos desencadearam, pessoas que já tinham transtornos pioraram, e, infelizmente, muitos casos de suicídio que a gente não tem nem noção, assim. Eu já soube de uns 5, principalmente de profissionais de saúde, que eram obrigados a estar ali, não tinha outra escolha, e ou pediram demissão, ou adoeceram, outros cometeram suicídio, assim, é porque realmente, de fato, esses dados a gente não se tornam tão público, mas repercutiu de forma bastante negativa. E passou? Não passou. O transtorno está lá instalado, agora a gente está tratando, está cuidando, mas ainda existe bastante. E como você indica que a gente tome medidas para prevenção mesmo, para não chegar a desenvolver um transtorno durante esse período? Então, como eu disse, evitar notícias, né, ruim. Agora amenizou, agora a gente já está sentindo até mais uma tranquilidade, está reduzindo o número de casos em tal lugar, ou estabilizou, mas é evitar, tá vendo notícias, tem gente que procura o tempo todo, quer tá vendo quem morreu, e vai buscar coisas que, de outros lugares, tá vendo, morreu tal pessoa, não sei onde. Então, assim, evitar esses tipos de noticiários em casa, procurar aproveitar o tempo para fazer coisas que você estava lá guardado, planejando há muito tempo e nunca teve tempo, nunca teve tempo. Eu não fazia isso, eu não vou arrumar meu guarda-roupa porque eu não tenho tempo. Se dedicar a isso agora, fazer atividade física em casa, hoje em dia YouTube ensina muitas atividades, então dá para adaptar isso, dá para fazer em casa. Ver um filme, se reinventar, fazer receitas, desenhos, meditar. Então, assim, tentar se reinventar, de fato. E evitar notícias ruins, porque são coisas que fogem do nosso controle. Então, não adianta a gente querer dominar o que está fora do nosso controle, né? Infelizmente, é preocupante, a gente tem que se cuidar, tem que tomar as medidas corretas, necessárias, mas o que está acontecendo no mundo todo está no mundo todo. Já tem pessoas estudando, tentando descobrir, mas a gente aqui não tem como. Então, não adianta a gente tentar dominar tudo isso. Então, fazer atividade física, conversar com pessoas, se reinventar em casa, são medidas que eu sempre recomendo. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Esse é o espaço. É verdade, gente. Na verdade, boa noite, minha gente.
Boa Na noite. verdade, eu quero parabenizar. Meu nome é Elton Karine, quero parabenizar. Obrigada. Muito boa a explanação, muito prática, muito informativa mesmo. Agradecer por você ter aceitado o convite, né, e colaborar conosco. E agradecer às meninas aí, né, da assistência estudantil, do apoio acadêmico, que propiciaram para nós esse momento importantíssimo, né? Aproveitar que Lide está aí, eu acho que Lide já deve estar na pauta dela, colocar no site, né? Aliás, perdão, no canal. Acho que é essencial as pessoas que não estão aqui hoje possam ter acesso a esse conteúdo. Sim, eu vou aguardar que as meninas me mandem para a gente disponibilizar lá no canal do YouTube do campus. No canal do YouTube. Valeu. Então é isso, só na verdade parabenizar mesmo. Você foi tão didática que não tenho nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer também a doutora Karina, muito obrigada pelos esclarecimentos. Queria agradecer ao pessoal da assistência que me chamou para mediar. Muito obrigada também, o pessoal do NABI. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço, gente, me encontro à disposição, tá aí meus contatos, qualquer dúvida, qualquer pedido de ajuda, estou à disposição. Eu que agradeço, de fato, pelo convite, e sempre que precisarem, estou aqui. Agora, internet, né, via online, as coisas facilitaram, de certa forma, porque se fosse para eu ir em Penedo, ficaria mais difícil. Muito obrigada a todos que compareceram também.